Aviso importante: nada está tão ruim que não possa piorar. A minha voz, que normalmente é de taquara rachada, hoje estará bem pior, porque estou gripado. Então, desde já, peço desculpas a você. Gente amiga do A Vida Pronta. Conversando a gente se entende. Conversemos então. E hoje, sobre o que iremos conversar? Bom, acredito que os mais observadores devem ter notado. Eu falei a vida apronta e não a vida Então eu quero informar que não foi ato falho. Nós fomos obrigados hoje, no dia 19 de fevereiro de 2024, a trocar o nome do grupo. Porque o verbo por razões sobrenaturais que desconhecemos, vai de encontro às regras da plataforma que o consideram disseminar violência. Mas indiferente do verbo, a vida apronta. Apronta para o canal, apronta para mim, apronta para você e apronta também para o inofensivo universo dos ratos. Entendedores entenderão. Diz a lenda recheada de fatos verídicos. Há muitos anos atrás, também conhecido como dias de hoje, num reino distante muito perto daqui, existia, ou quem sabe, ainda pode existir, você decide, um porão de fábricas, que era o lar docilar de milhares de ratinhos. Entre eles estava o Gula, o rato com asas. Gula era um fenômeno entre sua espécie, pois era um rato, parecia um rato, agia como rato, se alimentava como um rato, procriava como um rato, mas possuía asas. E ratos não possuem asas, a não ser que seja um rato com asas. Mas isso é possível? Bom, tanto é que ali estava, para a surpresa de todos, Gula, o rato com asas. E esse apelido carinhoso veio porque ele, além das asas, tinha outras diferenças. Ele era faminto. Ele gostava muito de queijo da melhor qualidade. Ele não conseguia parar, era insaciável e afirmava àqueles que estavam ao seu redor que com as suas asas voaria alto. E quanto mais alto ele fosse, mais queijo conseguiria para os seus irmãos de porão. Quanto mais alto ele fosse, ele levaria seus irmãos, tirando-os daquele ambiente escuro e frio que eram obrigados a viver. Os ratos vibravam, viam com ele uma esperança. Esse gosta de nós. Vamos ajudá-lo a voar cada vez mais alto, pois quanto mais alto ele chegar, mais alimentos nos trará e principalmente ajudará que a gente vá para o andar de cima. Os ingênuos ratinhos sonhavam em subir um degrau, mas Gula não. Gula queria chegar muito mais alto. Ele sonhava com a cobertura. Os voos de Gula, cada vez mais incentivados por ingênuos que nele acreditavam e por ratazanas que viam nele a chance de também voar e chegar cada vez mais alto. E de fato, quanto mais alto Gula voava, mais queijo conseguia, e queijo de boa qualidade. Só que era para ele e distribuído às ratazanas que o cercavam. Para os ratinhos, lá do porão, sobravam farelos. Enquanto a trupe de cima chegava cada vez mais alto, ali, naquele porão, o restante dos ratinhos continuava vivendo, mas acreditando que mais cedo ou mais tarde, Gula iria tirá-los de lá. O rato com asas alcançou seu primeiro objetivo, a cobertura. Estava ele lá em cima, protegido por ratazanas, se considerando intocável. Mas eis que do nada, de uma forma inesperada, surgiu um gavião e cortou as suas asas. O rato com asas não podia mais voar e ficou enclausurado, não no porão, mas num local um pouco melhor do que aquele que ele estava acostumado a viver. As ratazanas logo trataram de se organizar, se revoltar e sair em defesa do rato com asas. Isso não podia acontecer, diziam eles.
e convenciam os outros ratos, aqueles do porão, os ingênuos, que sem o rato com asas, as suas esperanças terminaram. Aí, aquela população de ratinhos abandonados comprou a ideia, porque as ratazanas perceberam que os ratinhos não eram assim de pensar muito. Então bastava criar narrativas e repeti-las que eles acreditariam. Então o rato com asas deixou de ser apenas um rato com asas. Se tornou uma bênção, um anjo perseguido pelas forças do mal que deveria ser protegido. Suas asas deveriam voltar, porque os seus voos eram necessários. E as ratazanas conseguiram o intuito. Logo, o rato com asas fugiu da gaiola que estava, com as asas intactas, e voltou a voar. A primeira surpresa no seu retorno foi que ele estava ao lado de uma galinha. Aí ninguém entendia. Poxa, um rato e uma galinha? Isso não é normal. Logo as ratazanas chegaram e criaram mais uma narrativa. É a coisa perfeita. É a garantia que a prole será de mais e mais ratos com asas que poderão voar cada vez mais alto, sempre em defesa dos ratinhos do porão. Muitos acreditaram. Outros ficaram em dúvida. Poxa, tudo bem. Realmente, asa com asa. Seja o que for que irá nascer, terá asas, poderá voar. Mas quem garante o lado que esses novos ratos com asa irá estar? De repente, eles podem até agir contra antigos aliados, a exemplo das baratas. Vai que os ratos com asa que surjam do cruzamento tenham o gosto da mãe de ciscar e catar insetos. Insetos esses que tradicionalmente eram aliados. E quando voltou, o rato com asas se sentia mais forte. Aí quis voar para fora da fábrica. Ele não tinha limites. Queria ocupar o espaço de todos os pássaros. Ele se sentia o verdadeiro pássaro condor. Ele podia voar bem acima dos Andes. Ele seria o rato dos ratos. A sua presunção de grandeza chegou a ponto de fazê-lo invadir o espaço aéreo dos Boeings, das grandes aeronaves. Porque, pasme, ele acreditava que era forte o suficiente para derrubar as gigantes sem nada sofrer. E o pior, que as ratazanas, sempre presentes para incentivá-lo a voos mais altos, que graças a esses voos eles também estavam subindo e comendo queijo numa abundância terrível. Queijo esse que as sobras jogavam fora, ao invés de deixar para os ratinhos lá embaixo, que continuavam acreditando, defendendo o seu anjo protetor, mas comendo farelos. Aos poucos, os abandonados ratinhos do porão começaram a perceber um detalhe. O rato com asas não voava mais sozinho. Tinha um exército de urubus a protegê-lo. Os voos do rato com asas estavam cada vez mais desafiadores. As ratazanas já não se escondiam mais. E aí veio outro risco. Os proprietários da fábrica, que também eram desafiados, poderiam resolver detetizar. E quem seriam as vítimas? Os pobres ratinhos do porão. Mas a ideia de detetizar, ela não ia para frente. Porque tinha diretores na fábrica que, pasmem, tinham simpatia, achavam bonitinho o voo do rato com asas. Bonitinho e útil, pois logo perceberam. O restante dos outros ratos estavam calmos, permaneciam quietinhos no porão, quase nunca eram vistos. Na angustiante espera pelo cumprimento do prometido, eles se deixaram escravizar. Viviam das migalhas recebidas. Se tornaram escravos e dependentes. Já não sabiam mais como lutar para conseguir o seu sustento. Logo perceberam ser a melhor estratégia deixar o rato com asas voar livremente. Acharam melhor deixar a lei da guilhotina trabalhar. Quanto mais o pescoço aparece, mais fácil fica para a lâmina. Ou então usar a estratégia da espera. O pavão
enquanto abre o rabo para mostrar ser ele que manda, a serpente aguarda tranquilamente a hora do bote fatal. Em resumo, a tática do bom pescador: dar linha para o peixe se matar sozinho. Impediam qualquer reação. E livre, o rato com asas continuou a voar cada vez mais alto. Foi quando um ratinho um pouco mais inteligente, assustado com o que poderia acontecer com os seus iguais, resolveu sair do porão e procurar uma águia. Aí perguntou para a águia: por que os outros pássaros, os mais fortes, não derrubam o rato com asas, não impedem os seus voos? Foi quando a águia disse: meu filho, ninguém precisa atacá-lo. Ele irá se autodestruir. Pois quanto mais alto voar, mais forte serão os ventos, mais violento o frio. Os desafios irão crescer. Embora se sinta num ponto inatingível, ele estará enfraquecido. Ele irá se autodestruir. Será quando a arrogância baterá de frente com o choque de realidade, com requintes de crueldade. Aí ele irá descobrir a verdade. Ele pode se achar o máximo por ter asas. Realmente é diferente. Mas no fundo, ele não passa de um rato. Entenderá finalmente o significado das palavras encontradas na Bíblia de sua espécie: do porão viestes, ao porão voltarás.